Sou Claudinei Rocco, Rotary Clube de Cianorte, coordenador do Rotary para a região 31, distrito 4630. O capítulo do livro que eu vou ler é o capítulo 18º e o tema é Cupido e Baixo. Meus avós não eram dados a reuniões sociais. Os vizinhos visitavam vovó e ela pagava as visitas. Tia Libe Martinable visitava com frequência e vovó gostava muito que assim fosse. Lembro da figura corpulenta da tia Libe, oscilando vagarosamente e relatando as novidades que lhe chegavam aos ouvidos, e quando vovó lhe dizia alguma coisa. Tia Libe mostrava sua atenção ejaculando um prolongado ié. Se ié é uma contração gramatical, um substantivo, um pronome, verbo, advérbio, eu não sei, mas que eu ouvi milhares de ié, isso sim, ouvi. Tia Libe tinha também um hábito nervoso, um cacoete, de fechar rapidamente os olhos com força e abri-los desmesuradamente em seguida. Eu tinha vontade de perguntar-lhe a razão do cacoete, mas evitava-o por respeito à vovó. Ela usava um chale sobre a cabeça quando vinha articular a casa Martindale com a nossa. Durante a visita, o chale caía-lhe sobre os ombros, cobrindo-lhe o pescoço. Os feitos dos Fox, meus primos do Rutland, eram objeto central da conversação quando tia Libe ia lá em casa. Parecia-me que todas as aptidões dos jovens de Rutland eram julgadas por vovó e tia Libe na pesquisa de um pretendente para minha prima Mary, quando ela atingisse a idade de se casar. Qualquer rapaz que apenas houvesse tocado a aba do chapéu num cumprimento gentil a Mary era apontado como pretendente em potencial e posto à lista para críticas ou elogios. Eu tinha um fichário mental de quem é quem da rapaziada toda que podia descrever um por um se elas me perguntassem sobre as chances de captura pela prima Mary. Um a um, vovó e tia Libe planejavam o casamento dos muitos filhos da família Fox. Punham um rapaz no negócio e o outro na profissão, casavam as moças e travavam-lhes distinguidas carreiras, enquanto eu, sentado no banquinho ao lado de vovó, julgava as conclusões a que chegavam. Claro que haviam erros nas considerações delas. O Joãozinho não seguiu os passos do pai e nem tornou-se doutor, como o conselho planejava. A fiel e sacrificada prima Marte, mais ou menos da minha idade e minha preferida, prolongou os votos conjugais para muito além de todas as esperanças. Os erros de prognósticos enfraqueceram a minha fé na infalibilidade das estratégias do conselho, mas eu me sentia dignificado por poder assistir às manobras. Era como assistir uma partida de xadrez entre dois ases, considerando os meus primos como as figuras do jogo. Conquanto os feitos e os projetos de vida das crianças Fox fossem o centro da conversa, eles não estavam desacompanhados. Alguns aldões eram honrados com a menção específica, mas eu posso lembrar-me da tia Libe. Jamais elegeu qualquer outra mocinha da região que não fosse Délia ou Mary para serem assunto de suas conversas. Para ela, no entanto, ficam meus agradecimentos por haver me proporcionado a primeira noção de vizinhança.
da antiga vizinhança, inconspurcada pela afetação que se prolonga por anos e anos com características cada vez mais solidárias. Os vermontenses eram conhecidos pela sua frugalidade e no nosso vale havia alguns campeões, entre eles a senhora Abigail Solerigide, tia Abel, como a chamávamos. Tia Abel certa vez foi tomada por um reumatismo que a reteve na cama por alguns dias. Alguém aconselhou-lhe tomar salsapirra de rude. Para fugir do preço mais alto do retalhista, ela comprou uma dúzia de vidros numa drogaria de Rutland. Por efeito da salsaparrilha ou outra causa qualquer, o reumatismo abandonou-a logo em seguida. Elusa Hunton, sua vizinha, visitando-a, viu que ela tomava doses liberais de remédio, embora estivesse sassaricando como uma sirigaita. Perguntou a tia Abel: por que tomar remédios se você já sarou, tia Abel? Que sarei, mas sabia que paguei 75 centavos cada vidro de salsa-parrilha e você não vai querer que eu perca esse dinheiro todo, ou vai? A casa vizinha do lado sul da nossa era do juiz Buttle, um cavaleiro educadíssimo que serviria como juiz municipal de Rutland por muitos anos, continuando, não obstante, a morar em Wilford. Durante os últimos anos da vida, foi juiz de paz em Wilford. Cabiam-lhe as pequenas causas de má conduta e os julgamentos às vezes eram diversão para nós meninos. As causas mais comuns eram oriundas de bebedeiras e brigas, e os participantes eram quase sempre os mesmos. Bob Rutherford era um dos figurantes mais assíduos. Ele jogava beisebol como apanhador, e nisso ele era bom, quando estava sóbrio e podia ver a bola. Tinha suas excentricidades que se manifestavam tanto por bem quanto por mal. Certa vez, ficou doente e um amigo aconselhou-o a tomar uma colher de bitter Hostever. Bob raciocinou que, se uma colher fazia algum bem, muitas colheres o fariam muito mais, e foi ao fundo da garrafa. Pensando ele que ia morrer, mas não. Mas, quanto mais ele tomava, mais risonho ficava. E quando ele acabou tomando a sobrecarga, quase meio quilo de mel que comprara, concluímos que ele só morreria se alguém o matasse, o que muitos gostariam de fazer. Todos os meses, ou de 2 em 2 meses, Bob se sentia próspero. Tomava uma moringa e ia para a fronteira dos Estados Unidos, do estado de Nova York, a 25 milhas, aproximadamente 40 quilômetros, onde os peregrinos, ressequidos da proibição de bebidas alcoólicas de Vermont, costumavam mitigar a sede. Na volta, Bob iniciava o trajeto com a moringa cheia, o caco vazio, mas terminava com a moringa vazia e o caco cheio. Embora a legislação de abstinência fosse frequentemente violada, havia muito mais ordem e limpeza nas cidades de Vermont do que nos estados limítrofes. Os estaduanos nova-iorquinos das cidades limítrofes que queixavam que não as podiam conservar limpas e em ordem porque eram frequentados por vagabundos de Vermont. O juiz Button, que presidia a Corte de Justiça, era surdo e solene. As testemunhas tinham que falar alto, quase gritando, especialmente os acusados e seus advogados. Não havia advogados formados, mas os senhores Elijah Buster e Charles Compton
funcionavam como tal. Elijah Brewster era apontado como um dos nossos mais distintos cidadãos. Era um homem versátil, misto de fazendeiro, capitalista e político. Durante as campanhas políticas, ele mostrava-se muito influente e para as comemorações da independência era considerado indispensável. Para usar a gíria, Elijah Brewster podia fazer a água cantar. Sob a sua firme liderança, podíamos repetir todas as passadas batalhas que tivéssemos. Muito afronhado nos eventos da Revolução, pouco sabia, no entanto, sobre a Guerra Civil. Todos os que o viam o consideravam um extraordinário guerreiro e lastimavam que ele houvesse nascido tão cedo para lutar numa das guerras e tão tarde para fazê-lo na outra. Seus discursos eram inspirados e faziam a gente inchar, crescer até quase estourar. A gente sentia que os Estados Unidos da América podiam vencer facilmente todas as nações do mundo reunidas, que iam quase estourar, que um americano valia por 10 cidadãos de outra nação, que o mundo era só os Estados Unidos da América, o resto das nações nada valia. Aprendíamos também que a América sempre esteve estritamente correta e que seus oponentes sempre estiveram errados. Quem pensasse ao contrário era um traidor de seu país. O que aconteceu para que o nosso país se tornasse um paradigma de virtudes e um assunto de conjecturas. O Sr. Elijah se baseava em fatos e não em teorias. O que ele dizia era a verdade integral. Ninguém que amasse a sua pátria poderia deixar de reconhecer a sua infalibilidade em todas as coisas. Não sei qual dos dois, Sr. Brewster ou Sr. Congdon, tinha mais conhecimento da lei. Na verdade, a crença geral era que nenhum dos dois tinha tanta profundidade em conhecimentos quanto o juiz Button, surdo como uma porta. No entanto, tanto Brewster como Congdon pareciam muito competentes, mas tudo podia modificar-se quando o juiz Button subisse à tribuna. Surdo ou não, o juiz sabia separar o trigo do joio. Quando Elijah Brewster subia à tribuna, sua voz tremia de emoção e ele gesticulava um agórico frenesi. Tenho a impressão de que Brewster levava alguma vantagem agindo assim. Muitas vezes nos fez verter lágrimas, mas eu sentia que ele poderia moderar o trêmulo da voz quando se manifestava por Bob Rutherford, o que seria preferível dar-lhe uma garrafa de bitter, um pouco de mel. Bob, depois de uma luta, parecia um bife bem batido, mas se sentia mais animado depois de ouvir Brewster falar e chorar por ele. Embebedar-se e brigar eram, ao que parecia, as únicas razões espirituais de Bob. Jamais ia à igreja, nem mesmo nas tardes de sexta-feira para as orações na capela pequena. Provavelmente essas explicações teatrais que Mr. Brewster dava sobre a moral das brigas de Bob também nos convenciam. Excetuando-se apenas o Sr. Congdon. Era este um veterano e não se deixava levar por tais cenas. Ademais, ele estava do lado oposto e fazia questão de mostrar que não acreditava numa única palavra que Mr. Brewster e que o considerava um Reus Rabula. O juiz Button ouvia pacientemente e respeitosamente os advogados e testemunhas. A só presença do juiz impunha um caráter de dignidade nas sessões da corte de Wallingford. Ninguém sequer pensava de falar alto ou ouvir todos. Automaticamente se descobriam na pequena sala. O juiz jamais deu quaisquer ordens que eu me lembre.
todos distintamente procuravam comportar-se como ele durante nas sessões da corte. Boas ou más, as coisas têm um fim, e, passando algum tempo, venceu-se o mandato do juiz Button. O bom e reto juiz deitou-se, certa noite cansado, e nunca mais levantou. Correu um frêmito de tristeza quando circulou a notícia da morte daquele homem. As portas do pequeno tribunal se fecharam temporariamente e o povo pôde sentir o quanto significava para a vida comunitária. Tenho a impressão que até Bob Hufford sentiu falta do tribunal. Que fosse o costume de beber e brigar e razão de reabrir-se à corte, não se deve nem pensar. Isso teria tarefa insignificante para um artista competente e temperamental como Bob realizar sozinho. Ed Boff, Joe Jeffrey e Nat Gooding, reunidos, não se igualavam a ele. Não havia delegado residente em Wilford, mas o Sr. Harvey Condrell, irmão de Charles Condrell, fazia esse papel. Quando os vagabundos entravam na cidade, e que se tinha a fazer era procurar o Sr. Harvey Condrell. E era velho, magro e tinha os pés virados para dentro demais, mas, mesmo assim, era o melhor jogador de boxe em Wilford. O reverendo Archibald, ministro Batista, era o segundo. Onde quer que Harvey apanhasse um vagabundo, ele costumava dizer-lhe: fique longe de mim. Não havia preliminar. Dito isso, ele tomava o indivíduo pelo braço e punha-o para fora dos limites da aldeia. Antes de largar o preso, olhava-o firme e longamente nos olhos, como se estivesse gravando as suas feições para um próximo encontro. Dava resultados. O indivíduo não voltava mais em Wilford. Harvey tinha o hábito de cuspir repetidamente quando se agitava. Nós, o povo da aldeia, conhecíamos e não nos importávamos com aquilo. E também a maior parte da gente mais fina o desculpava. Nunca vi o Sr. Harvey praticando exercícios de cuspir que pudesse levá-lo a ser chamado de artilheiro, mas estou certo, quem não o conhecia e o via cuspindo à direita e à esquerda, tratava logo de pôr-se fora do raio do seu alcance. O pessoal Clarendon dizia que o Sr. Colton espantava mais vagabundos do que todos os policiais destacados no município. Em Vermont, os policiais eram relativamente tolerantes, mas os mendigos tinham que admirar bem depressa as belezas turísticas da nossa região e zarpar.